Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Informagens em Pauta. Hoje é a nossa edição de número 66. Trago dois julgamentos do plenário do Supremo bem importantes, muito legais. O primeiro deles envolve o Código de Processo Civil, ainda chamado novo Código de Processo Civil de 2015, particularmente uma regra bem polêmica na doutrina e também na jurisprudência. A possibilidade de ajuizamento de ação contra estados e Distrito Federal no domicílio do autor. Vamos ver o que o Supremo interpretou e já adianto que ele fez um recorte bastante importante no alcance desse dispositivo numa interpretação conforme a Constituição. Segundo julgado, pessoal, cuida de um tema também que a gente viu no informativo e que tem visto lá pelo STJ da mesma forma, diz respeito à possibilidade do servidor que responde a um processo administrativo disciplinar exercer o seu direito à aposentadoria voluntária. Vamos ver também uma interpretação conforme a Constituição que o Supremo fez em relação às regras dos estatutos dos servidores que limitam o exercício desse direito em relação ao servidor que responde a um PAD. Tudo bem, professor Gerson? Tranquilo? Tudo bem, professor Gabriel? Olá, pessoal de casa. Eu também trago dois julgados, pessoal, ambos do STJ, da quinta turma. O primeiro envolvendo matéria de direito administrativo e processual penal, consistente na seguinte indagação, que foi enfrentada pelo STJ, decidida pelo STJ. Viola o princípio do juiz natural quando houver uma ação penal contra um prefeito que foi fundada no inquérito civil, sem que houvesse supervisão do Tribunal de Justiça local a respeito dessa investigação civil, é o que veremos na sequência. O outro trata de revelia no processo penal, em que foi decretada pelo juiz, porque o acusado ele acabou mudando de endereço e não comunicou ao juízo. Haverá alguma nulidade dessa revelia se não houve o esgotamento dos meios disponíveis para tentar encontrar esse acusado? Também veremos a seguir. Pessoal, começamos então com dois precedentes do plenário do Supremo, duas ADIs envolvendo o novo Código de Processo Civil. O artigo 52, parágrafo único do CPC, mandou aplicar a mesma lógica que nós já tínhamos em relação à União, lá no artigo 109, parágrafo 2º da Constituição. Esse preceito constitucional, para facilitar o acesso à justiça, admite que o autor, nas ações contra a União, ajuize ela no foro do seu domicílio, no foro do local onde ocorreu o ato ou fato que deu ensejo à demanda, no foro da situação da coisa ou então no foro do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal estendeu essa regra também para as autarquias federais. O Código de Processo Civil simplesmente copiou o artigo 109, parágrafo 2º da Constituição, lá no artigo 51, parágrafo único, sem nenhuma novidade, portanto. A novidade, no entanto, veio em relação ao artigo 52, parágrafo único. O CPC, nesse preceito, aplicou a mesmíssima regra do 109, parágrafo 2º da Constituição, em relação à União e autarquias federais, para as ações contra os estados e o Distrito Federal, permitindo esse fórum shopping, essa escolha de um fórum, seja o domicílio do autor, seja o local onde ocorreu o ato ou fato que deu origem à demanda, seja o local da situação da coisa, seja ainda o local, o foro da capital do ente federativo. Claro que é uma regra muito boa quando a gente pensa no lado do autor da demanda, quando a gente pensa no cidadão. Ele tem o acesso à justiça bastante facilitado nas ações contra os estados e o Distrito Federal, assim como a Constituição previu em relação à União, e vimos que o Supremo também aplica para as autarquias federais. Muito se discutiu na doutrina, no entanto, a constitucionalidade dessa regra. Por quê? Porque, vejam, a União tem representação pela Advocacia Pública Federal, AGU, PFN, Procuradoria Federal, em todo o território nacional. É da natureza do ente federal ter representação em todo o território nacional. O mesmo, contudo, nós não vemos em relação aos estados do Distrito Federal. O estado ele não tem representação em todo o território nacional. Tem no seu território.
né? Às vezes tem um escritório de representação em Brasília para atuação nos tribunais superiores, mas não vai ter, logicamente, em todas as comarcas brasileiras. E aí isso acaba criando dificuldades para o exercício do direito de defesa por parte desses entes. Na doutrina, muito dividido, no STJ nós já tínhamos precedentes aplicando a literalidade do artigo 52, parágrafo único, prestigiando dessa forma o acesso à justiça. O Supremo foi provocado em 2 ADIs e julgou que é inconstitucional submeter as ações em que demandados os estados do Distrito Federal em toda e qualquer parte do território nacional, permitir que ele seja demandado em toda e qualquer comarca do território nacional, conforme seja o domicílio do autor, conforme seja o local do ato ou fato que deu origem à demanda. E vejam que nesses casos, no mais das vezes, é o domicílio do autor que permitiria o ajuizamento em outro local bem distante, muitas vezes, do próprio domínio territorial do estado demandado, porque o local onde ocorreu o ato ou fato que deu origem à demanda, normalmente envolvendo o Estado, vai ter acontecido nos seus domínios. Da mesma forma, uma coisa que está sendo discutida em relação à posse e propriedade lá, né, em relação ao ente federado, né, para ele ter legitimidade passiva, também vai envolver os seus domínios. E a capital dele, né, claro, muito facilitada a sua defesa. O grande problema é quando o autor, por exemplo, era domiciliado lá no Oiapoque e entrava com uma ação contra o estado do Rio Grande do Sul, porque ele morou no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, era servidor lá, ou então teve algum problema com a administração e acabou se mudando o domicílio e a juização lá no Oiapoque. Imagine a dificuldade para o estado do Rio Grande do Sul se defender lá no domicílio do autor. E com base nisso, traçando bem a diferença em relação ao 109, parágrafo 2º da Constituição, que é repetido no artigo 51, parágrafo único do CPC, que é plenamente constitucional, não há qualquer dúvida, o Supremo disse que em relação aos estados e o DF não dá para aplicar a mesma lógica por lhes faltar essa capilaridade de representação judicial em todo o território brasileiro. Consequentemente, o que fez o Supremo? Ele declarou inconstitucional essa regra? Não, embora o informativo no começo diga que é inconstitucional, tem que ler o inteiro teor da decisão para entender. Na verdade, o que o Supremo disse que é inconstitucional é submeter o Estado ou o Distrito Federal a uma ação em que ele é réu fora dos seus domínios territoriais. Então, o que o Supremo fez foi emprestar uma interpretação conforme a Constituição para que o artigo 52, parágrafo único, seja lido de maneira a só permitir aquele fórum shopping, naquelas hipóteses, que são 4, né, dentro dos domínios territoriais dos estados e do Distrito Federal. Com isso, o Supremo acabou prestigiando a autonomia organizacional, né, dos estados. Ele invocou a auto-organização que a Constituição outorga ao Estado como ente da federação e, consequentemente, claro, teve em vista as dificuldades que o ente subnacional teria para promover a sua defesa em outros territórios, né, por ele não ter representação por lá. Aqui é interessante, pessoal, notar que o 52, parágrafo único, ele ainda é aplicável. Então, por exemplo, se o autor da demanda está domiciliado lá numa comarca em que, do estado, por exemplo, de São Paulo, ele quer mover uma ação contra o estado de São Paulo. Em qualquer comarca onde ele seja domiciliado, ele pode entrar. Ele não precisa entrar num local onde o estado, a Procuradoria do Estado de São Paulo tem representação judicial. Ele pode, dentro do território paulista, ingressar com a ação em qualquer comarca, claro, se ele for autor, né, tiver domicílio como autor numa dessas comarcas, ou então numa dessas ocorreu o ato ou fato que deu origem à demanda, né, ou ainda o local da situação da coisa, a comarca da situação da coisa. Então ele ainda tem a escolha, mas a escolha
dentro daquelas 4 opções que nós temos no 52, parágrafo único do CPC, ele fica, no entanto, circunscrito aos domínios territoriais do Estado do Distrito Federal. Para finalizar, eu acrescento que também foi examinada a constitucionalidade do artigo 46, parágrafo 5º do CPC, e se deu a mesma interpretação, só que é uma regrinha específica para a competência nas execuções fiscais. O artigo 46, parágrafo único, parágrafo 5º, vai dizer que na execução fiscal a competência é do juízo onde o réu tem domicílio, ou então, aqueles casos mais raros, né, que ele não tem domicílio, qualquer fórum onde ele tem residência ou onde ele for encontrado. Normalmente ele vai ter algum domicílio, né? Já não temos tantos ciganos como tínhamos antigamente. O legislador cuida, claro, das hipóteses, mas na prática a gente aplica ali o domicílio do réu. E aqui vejam, o Estado é autor da demanda, né? O que o Supremo interpretou também deu uma interpretação conforme a Constituição. Se o réu for domiciliado na execução fiscal ou executado, né? Devedor, por exemplo, de ICMS, que mudou de endereço, foi para outro estado da federação. O Estado não precisa ajuizar a ação de execução fiscal lá no domicílio do réu, que saiu dos domínios territoriais do Estado e agora é domiciliado em outro local. Nessa situação, o Estado pode promover a ação de execução fiscal no local do fato gerador do tributo. Então, por exemplo, era uma empresa sediada na capital do estado do Rio de Janeiro. A empresa, no entanto, muda a sua sede e vai lá para o interior do Rio Grande do Sul. O estado do Rio de Janeiro, que quer cobrar uma dívida de ICMS, por exemplo, não precisa ingressar com a ação de execução fiscal lá na comarca do Rio Grande do Sul. Pode ingressar como fato gerador, aí ocorreu na capital fluminense, ele pode ingressar com a ação de execução fiscal lá na comarca da capital do estado, né, do Rio de Janeiro. Então, a mesma lógica foi aplicada em relação ao 46, parágrafo único. Sem dúvida, uma regra, um julgamento, né, de grande alcance, envolve todos os estados do Distrito Federal, envolve a execução fiscal, envolve as ações contra estados do Distrito Federal de todo o Brasil. A gente vai aplicar muito na prática essa decisão e também veremos, consequentemente, nas provas caindo em peso, e a gente pode examinar sob o ângulo constitucional, sob o ângulo do processo civil, enfim, né? Então, um julgamento para a gente ficar bem de olho nele. No final, eu só recordo, para concluir, que tem uma regrinha do CPC, lá no artigo 76 mesmo, que permite a celebração de convênio entre os entes federados para a prática de determinados atos processuais. Isso se mantém, mas, né, vejam que agora as hipóteses em que isso vai acontecer serão muito mais restritas. Uma outra ação, né, outro tipo de ação, que não é essas que nós comentamos, que um Estado queira mover contra um réu, tem a hipótese do 52 caput, que aí é o domicílio do réu nesses casos, por opção daí, né, do ente estadual, né, o Distrito Federal. Nesses casos, né, é possível celebração de convênio com outras procuradorias de outros estados para a prática de atos processuais em comarcas fora, né, dos domínios territoriais daquela procuradoria. Perfeito, professor Gabriel. Questão aí certa também, né? Especialmente em concurso de procuradoria do Estado, nessa decisão de controle concentrado de constitucionalidade. Então, certamente nós veremos aí nos vindouros concursos públicos, especialmente, como eu falei, para a carreira de procurador do Estado, né? Questão certa aí. Bom, pessoal, eu trago uma decisão da 5ª turma do STJ que envolve direito administrativo e direito processual penal. O que foi que aconteceu no caso concreto? O Ministério Público ele instaurou, né, um procedimento preparatório de ação civil pública para apurar uma suposta prática de ato de improbidade administrativa, decorrente contra um prefeito, né, um prefeito que supostamente havia cometido um ilícito administrativo que configuraria ato de improbidade administrativa. Pois bem, decorrendo o prazo desse procedimento preparatório, ele foi convertido em
inquérito civil preparatório de uma ação civil pública. E o que aconteceu? No decorrer do inquérito civil, das investigações nesse inquérito civil, o Ministério Público descobriu a prática de um ilícito agora penal, de natureza penal, portanto, uma infração penal tipificada lá no artigo 89 da Lei 8.666 de 93, né? Que até foi depois revogado, né? E hoje os crimes de licitação estão no Código Penal. Mas, enfim, na época estava em vigor o crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação, sem observar os pressupostos legais. Bom, pessoal, e aí, com base nesse inquérito civil, e já que, uma vez reunida a justa causa, o Ministério Público acabou oferecendo a denúncia, né, pela prática do crime do artigo 89 da Lei 8.666/93, como falei. O que foi que alegou a defesa? A defesa disse que houve aí uma manobra processual, tendo em vista que não houve instauração de inquérito policial, tampouco não houve a instauração do procedimento investigatório criminal, o PIC, lá do Ministério Público, que é fundado na Resolução 181 do CNMP. E, portanto, houve uma violação ao juiz natural, porque não tinha havido, no caso concreto, supervisão das investigações relativas àquele prefeito, né, que detinha foro por prerrogativa de função no TJ local. Portanto, houve uma espécie, diz a defesa, de uma manobra processual, de uma burla a essa supervisão das investigações por parte do TJ local. Nós sabemos, pessoal, que quando uma determinada autoridade ela detém foro por prerrogativa de função, como é o caso do prefeito, e a necessidade, portanto, dessa investigação ser instaurada contra ele, precisa de uma ordem, uma autorização prévia do tribunal, além de que ele vai supervisionar o tribunal por meio do desembargador relator ou do ministro relator, vai supervisionar aquela investigação, inclusive concedendo, né, se provocado, medidas cautelares. Então, a defesa alegou que realmente, nesse caso, tinha havido uma burla a essa regra, porque quando o Ministério Público tomou como base apenas os elementos colhidos ali naquele inquérito civil, não houve, portanto, a instauração de nenhuma investigação criminal e, consequentemente, não houve a supervisão por parte do TJ local. Lembra que o prefeito, ele detém foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça local quando ele cometeu um crime estadual. Se ele cometeu um crime federal, aí o foro vai ser no TRF, Tribunal Regional Federal. Se cometer um crime eleitoral, o prefeito será julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Pois bem, o STJ, por meio da sua quinta turma, concordou com essa tese da defesa. O STJ entendeu que houve aí uma manobra processual para afastar o juiz natural, portanto, afastar essa supervisão do TJ local quanto àquelas investigações. Negativo, pessoal. O STJ não concordou com a defesa. O STJ entendeu o quê? Entendeu, por meio de sua quinta turma, que, ora, primeiro, não tínhamos nenhuma investigação criminal em curso. O que nós tínhamos era a investigação de um provável ilícito administrativo, né? Um ato de natureza civil caracterizador de improbidade administrativa. Portanto, se não havia nenhum ilícito penal até então investigado por meio de um PIC ou por meio de inquérito policial, realmente não havia necessidade de supervisão por parte do Tribunal de Justiça local. Lembre-se de que, né, pessoal, não há foro por prerrogativa de função quando estamos diante de atos de improbidade administrativa. Ilícitos civis não atraem o foro por prerrogativa de função. Apenas a prática de ilícitos criminais é que, né, quando houver essa prática de ilícitos criminais, nós vamos observar o foro por prerrogativa de função. Então, disse a quinta turma do STJ, analisando o caso concreto. Ora, eu não tenho nenhum ilícito criminal investigado por meio de inquérito policial ou por meio de um PIC do Ministério Público. Logo, não há necessidade dessa supervisão do Tribunal de Justiça. Não há necessidade de que o desembargador, né, daquele tribunal, ele faça a supervisão dessa investigação, tendo em vista que, como disse, ela não é criminal, é a investigação de um ilícito civil. E outra coisa, pessoal, lembra que uma das características do inquérito policial, né, ou até do próprio PIC, é a dispensabilidade. O que é indispensável para ingressar com ação judicial, com ação penal, né, para que o titular da ação penal ingresse em juízo, é a justa causa. A forma como essa justa causa será conseguida pode ser por meio de inquérito policial, pode ser por meio de um PIC, pode ser por meio de um inquérito parlamentar, de um inquérito policial militar, enfim, há
o inquérito ele é um instrumento dispensável, né? Ele não é indispensável para ingressar com a ação penal. O que é indispensável, como disse, é a justa causa. E se a justa causa decorreu de um inquérito civil, não há problema algum de o MP ele fundamentar sua denúncia justamente nos elementos colhidos nesse inquérito civil. Aliás, a STJ e também o STF têm precedentes nesse sentido, né, de que o Ministério Público pode sim fundamentar sua denúncia com base em inquérito civil. Então, fundados nesses pressupostos, né, nesses fundamentos, o STJ acabou indeferindo o pedido da defesa, entendeu que não houve nenhuma manobra processual, não houve nenhuma violação do juiz natural, porque não havia nenhuma investigação criminal em curso que necessitasse a supervisão e autorização prévia por parte do Tribunal de Justiça local. Interessante, a tese defensiva tinha uma razão de ser, né, Gerson? Porque a defesa tentava, né, digamos, insinuar que o MP, para fugir da supervisão do TJ, instaurou um inquérito civil para uma apuração criminal, né? E, de fato, se a gente pensar, poderia haver algum tipo de burla. Um promotor, né, querendo investigar uma autoridade com prerrogativa de foro, instaura um inquérito civil de improbidade. E aí evita a supervisão do tribunal, colhe os elementos que queira e depois já entra diretamente, né, com a ação penal, aí, claro, observando, se for o caso, a prerrogativa de foro. Mas fato é que a gente não pode presumir a má-fé da acusação, assim como não pode presumir a má-fé da defesa. E, eventualmente, se esse tipo de burla acontecesse, tem jeito de apurar, né? Pelas próprias diligências requeridas ali pelo promotor durante o inquérito civil instaurado para apuração, supostamente de um ato de improbidade, né? A má-fé deve ser provada, né, professor? Exatamente. Pessoal, vamos então agora para um segundo julgado que selecionamos aqui nesse Infremages, um que cuida de processo administrativo disciplinar. Sempre tem uma questãozinha nas provas de processo administrativo disciplinar, já que é grandíssima a jurisprudência na matéria. Bem interessante um julgado aqui do plenário do Supremo que cuidou de uma regra de lei estadual baiana, o Estatuto dos Servidores da Bahia, mas que, na verdade, copiou uma regra, o que é muito comum nos estatutos estaduais, da Lei 8.112 de 90, do Estatuto dos Servidores Federais. Então, é um julgamento que, embora cuidasse ali de uma lei estadual, envolveu a constitucionalidade material da regra, que é cópia do artigo 172 da Lei 8.112. Então, é um julgamento que interessa a todas as carreiras, federais, estaduais e municipais. Mas vamos nos situar aqui o que diz o artigo 172 da Lei 8.112, que foi copiado pela lei baiana, né, dos Estatutos dos Servidores do Estado da Bahia. O artigo 172 diz que o servidor que responde a um processo administrativo disciplinar só pode pedir exoneração ou exercer o direito à aposentadoria voluntária depois da conclusão do processo ou, se for o caso, do cumprimento da sanção. Então, se o servidor já está respondendo a um PAD, já teve a portaria de instauração do PAD, de constituição da comissão processante e que dá início, como nós sabemos, ao processo administrativo disciplinar, o servidor, mesmo que ele já tenha um direito adquirido a uma aposentadoria voluntária, logicamente, se fosse compulsória, não tem, né? Independe de ato de vontade, né? Mas o julgado fala, e é uma questão de lógica também, ele já tem direito a uma aposentadoria voluntária, mas não pode exercê-lo, por quê? Por conta do artigo 172 da Lei 8.112, ou, claro, correspondentes dispositivos, estatutos estaduais e municipais de servidores. O que o Supremo julgou a respeito disso? Ele entendeu que é constitucional essa vedação. Não há violação propriamente aqui a um direito social, a um direito adquirido, porque não se trata de um servidor que simplesmente não pode exercer o direito sem razão, né? Mas é porque ele está respondendo a um processo administrativo disciplinar, do qual muitas vezes pode resultar uma demissão, né? E aqui é interessante que o Supremo, ele
declara a constitucionalidade da vedação, mas ele dá uma interpretação conforme para dizer que quando há uma demora desarrazoada, quando não se observa um prazo razoável no processo administrativo disciplinar, aí sim o servidor poderá exercer o direito à jubilação, poderá postular e ter um andamento no seu processo de pedido de uma aposentadoria voluntária. Porque também, né, o servidor não pode ficar à mercê da administração. Tem casos no STJ de PADs que duravam há mais de 5 anos e o servidor não pôde exercer o direito à aposentadoria. Então, o Supremo colocou esse limite que já vinha sendo sinalizado em julgados do STJ. Com isso, a gente vê que os 2 tribunais superiores que cuidam desses casos uniformizam a sua jurisprudência. Então, para a gente guardar bem, pessoal, e entender por que é constitucional essa vedação. Do contrário, o servidor que já está com o direito à aposentadoria garantido, né, está muitas vezes ganhando abono de permanência em atividade, e ele pensa, não, quer saber? Se entrarem com um PAD, eu peço a minha aposentadoria. Né? Então, poderia se sentir blindado com isso. Mas a lei veda, né? E o Supremo entendeu que essa vedação é legítima. Vejam que se o servidor já deu entrada no pedido, né, eventualmente, e o PAD ali, né, é instaurado depois, não prejudica. Se o PAD já estava instaurado e ele entra com o requerimento, não é caso de indeferimento. Na prática, as administrações suspendem o processo administrativo de pedido de aposentadoria voluntária. Então, um julgamento, né, com grande alcance, servidores federais, estaduais, municipais, que cuida de uma regra que é bastante aplicada na prática, essa situação é bastante frequente, e eu só lembro que o STJ também tem entendido que quando se trata de um PAD contra um servidor estadual ou municipal, em cuja lei, em cujo estatuto não exista disciplina da matéria, ou seja, não se traga a regra do artigo 172 da Lei 8.112 copiada, e não há uma outra regra que cuide da situação, o STJ entende que é aplicável subsidiariamente o artigo 172 da Lei 8.112, no silêncio do estatuto estadual ou municipal. Então, a gente aplica muito essa regra, são, né, situações bastante frequentes nos 3 níveis, federal, estadual, distrital ou municipal. Então, um julgamento que a gente também deve ver aí bastante. E só um detalhe, o Supremo não definiu um limite de prazo, ele falou, quando não observar um prazo razoável. Nós sabemos que lá na Lei 8.112, o prazo para a conclusão do PAD é de 140 dias, 60 dias para instrução, mais 60 que pode ter de prorrogação, 120, e mais 20 dias, que é o prazo que a autoridade tem para julgar o PAD. Por isso que se fala que o prazo é de 140 dias para o processo administrativo disciplinar em âmbito federal, e normalmente esse prazo é copiado no âmbito estadual ou municipal. Passado esse prazo, por si só, a gente já tem que dar prosseguimento a um pedido de aposentadoria voluntária? Não. Segundo o Supremo falou em prazo razoável e disse que a análise deve ser feita caso a caso. Por quê? Porque pode ter situações que o atraso foi provocado pela defesa, ou então que é justificado pela complexidade das provas, do objeto daquele PAD. Então, com esses parâmetros que a gente deve analisar casuisticamente para dizer se houve ou não superação de um prazo razoável. A análise, então, será no caso concreto. Então, em resumo, o servidor que está respondendo ao PAD, ele não pode pedir aposentadoria, não terá trâmite no seu pedido de aposentadoria voluntária, assim como também, né, não pode pedir exoneração, até o final do processo administrativo disciplinar, e, se for o caso, até a aplicação da punição, eventualmente de suspensão que ele tenha, né? Se for demissão, evidentemente, aí o pedido de aposentadoria ficará prejudicado. E o Supremo e o STJ entendem que
a cassação de aposentadoria é constitucional. Então, da mesma forma, a impossibilidade do servidor, nesse caso, exercer o direito, né, porque ele teve a demissão antes de poder ter havido a análise do pedido de aposentadoria voluntária, também é constitucional pela mesma lógica. E só um último detalhe que eu recordei: tem gente que anda dizendo que se for um direito adquirido antes do início do PAD, seria possível ele pedir no trâmite do PAD. Ou seja, só se aplicaria a vedação se o direito à aposentadoria voluntária surgisse no curso do PAD, o que limitaria muitíssimo o alcance do artigo 172. E, de fato, alguns tribunais têm precedentes nessa linha, tá? Inclusive TRFs, TJs, mas o Supremo não disse que tem que ser feita essa restrição. Ele não identificou limitação à garantia do direito adquirido, porque o cara quis exercer, né, após a instauração do PAD, um pedido de aposentadoria voluntária que já tinha sido adquirido antes do início do PAD. E eu concordo com o Supremo, porque a grande lógica do julgamento é quem já tem o direito não poder ficar, se julgar blindado, né, contra algum tipo de apuração no âmbito disciplinar. Legal, professor. Esse caso me parece que guarda semelhança com, né, me lembrei aqui do caso do Deltan Dallagnol, que ele teria pedido exoneração, né, da carreira da Procuradoria da República para agora assumir um cargo político, né, e depois foi cassado pelo TSE. Tem a ver ou eu estou falando besteira? Não, muito bem lembrado, Gerson. A diferença é que no caso do Deltan, ele ainda não respondia ao PAD. Muito bem lembrado, porque a gente aplica isso. Por que o pedido dele de exoneração a pedido foi aceito? Porque ele não respondia nenhum PAD. Se ele respondesse ao PAD, ele não poderia ser exonerado a pedido, né? Teria que sobrestar a exoneração à conclusão do PAD. E isso que causa ainda mais polêmica no aspecto eleitoral, porque a hipótese de inelegibilidade lá da Lei Complementar 64 de 90 é quando o membro do MP ou o magistrado responde a processo disciplinar que poderia levar à perda do cargo público, né? Poderia, na verdade, levar à aposentadoria compulsória, no caso de titulares de cargo com vitaliciedade, né? Então, admitiram o pedido dele de exoneração a pedido, né, de exoneração, porque não havia PAD, mas aplicaram a sanção da inelegibilidade, mesmo ele não respondendo ao PAD, né? Então, esse é o grande objeto. Claro, houve uma construção do TSE, numa tese de fraude à lei. Né? Bacana, bem interessante esse julgado mesmo. Pessoal, eu trago agora um julgado da quinta turma do STJ, referente à matéria de direito processual penal. O que foi que aconteceu no caso concreto? Bom, um acusado, numa ação criminal, ele já havia sido citado, portanto, ele sabia da existência de uma ação criminal contra ele, a ação estava em andamento, e o juiz, como é obrigatório, né, por conta aí do direito de presença decorrente da autodefesa, que por sua vez decorre do princípio da ampla defesa, procurou no endereço constante dos autos, no qual ele já havia sido encontrado para fim de citação, procurou aquele acusado para intimá-lo da audiência de instrução e julgamento. No entanto, o oficial de justiça não o encontrou. Certificou nos autos, né? E o juiz decretou a revelia daquele acusado sem esgotar os meios de tentativa de localização daquele acusado. Nós sabemos que há entendimento jurisprudencial nesse sentido, né, de que o juiz, antes de determinar, por exemplo, a citação por edital, ou até intimação, ou decretar por edital, ou decretar revelia, ele deve esgotar os meios de tentar localizar, os meios disponíveis, né, ao juiz para localizar aquele réu, e se malograr, aí sim, depois ele decretaria revelia ou determinaria uma citação por edital ou intimação por edital, a depender do caso. Pois bem, no caso concreto, analisado aqui pela quinta turma do STJ, o juiz de primeiro grau decretou a revelia sem antes esgotar esses meios disponíveis de localização do réu. Pois bem, pessoal, o que foi que aconteceu? O
a acusada apareceu, depois da decretação da revelia, o acusado apareceu, por meio de sua defesa, para alegar a nulidade processual, dizendo justamente, né, argumentando justamente, que o juiz não teria esgotado os meios de tentar localizar aquele réu, e, portanto, aquela revelia seria nula, e como o réu não havia comparecido à audiência de instrução e julgamento, pediu à defesa a nulidade, o reconhecimento da nulidade, a partir da audiência de instrução e julgamento. A quinta turma do STJ acolheu essa tese? Não, não acolheu esse pedido de nulidade, primeiro porque, e aqui, né, é o ponto que eu achei central desse julgado, pessoal, né, que eu resolvi trazê-lo aqui para o Info Mais em Pauta, que é justamente a aplicação do princípio do non venire contra factum próprio no processo penal, que foi que decidiu o STJ. Ora, primeiro, o que é o non venire contra factum próprio? Que é decorrente da boa-fé objetiva, né, previsto lá no artigo 5º do CPC, e nós podemos aplicar, como disse o STJ, para o processo penal também, por analogia, né? Ora, todo e qualquer sujeito processual, pessoal, não pode adotar comportamentos contraditórios. Então, non venire contra factum próprio é justamente isso, é a vedação de comportamentos contraditórios. No caso concreto, não pode o réu mudar de endereço, não comunicar ao juízo o seu atual endereço e depois vir alegar uma nulidade decorrente porque o juízo não o encontrou, já que ele havia justamente mudado de endereço. Ele que deu causa ao fato de o juízo não encontrá-lo. Lembre-se de que o artigo 367 do CPP, ele prevê expressamente que se o réu mudar de endereço e não comunicar ao juízo, o juiz vai reconhecer a revelia, né? Até uma discussão na doutrina se realmente existe revelia no processo penal, mas a jurisprudência entende que sim, que há revelia no processo penal, e aí vai continuar a ação penal mesmo sem aquele réu, tendo em vista que foi ele que deu causa a não ter sido encontrado. E ainda, outro argumento, né, outro fundamento utilizado pelo STJ, aí nesse caso é a aplicação do artigo 565 do CPP, de que ninguém pode alegar uma nulidade que deu causa a ela, né? Se a própria parte deu causa àquela nulidade, né? A gente pode extrair aí da aplicação de um princípio geral do direito de que ninguém pode se valer da sua própria torpeza, que inclusive também é uma aplicação do non venire contra factum próprio. Então, pessoal, muito interessante esse julgado, porque vocês podem ser indagados em prova de concurso público a respeito da aplicação do non venire contra factum próprio no processo penal. E o STJ entendeu que sim, porque esse princípio ele deve ser observado por todo e qualquer sujeito processual, inclusive pelo juiz. O juiz também não pode adotar comportamentos contraditórios. Por exemplo, o juiz ele não pode dizer, agora eu já falo do processo civil, né? Ele não pode dizer no processo civil que não há necessidade de produção probatória e depois na sentença ele decidir segundo a distribuição dos ônus de prova, do ônus da prova, dizendo que aquela parte não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o alegado. Ora, mas se ele antes disse que não havia necessidade de colheita de mais provas, né? Portanto, o juiz também deve observar o non venire contra factum próprio. Então, pessoal, resumindo aqui o julgado, o STJ entendeu que como quem deu causa a não ser encontrado foi o próprio réu, né? A revelia, né, foi decretada porque ele mudou de endereço e não comunicou, aplica-se para ele o non venire contra factum próprio, não se admite o comportamento contraditório, não se admite uma alegação de nulidade que ele deu causa e, portanto, o STJ acabou afastando a tese defensiva. Bem interessante o julgado também, a gente vai ver aí nas provas com certeza. E eu fico pensando, né, o advogado, o réu, ele indica um endereço para o juiz onde ele vai ser encontrado, e aí ele some, para depois vir e alegar nulidade do processo porque não foram atrás dele. Então, acho que o julgamento do Supremo, do STJ, né, não merece nenhum tipo de reparo, e muito interessante também por trabalhar com um conceito que foi aurido lá no direito civil, né, que veio para o direito processual civil e que aqui é aplicado também no direito processual penal. Pessoal, então com isso nós concluímos a nossa edição número 66 do Infemares em Pauta. Esperamos que tenham gostado. Não deixem de dar uma olhada no material escrito para fixar bem esses pontos, vendo ali exemplos concretos, né, de maneira bem didática. E esperamos vocês no próximo Infemares em Pauta. Fiquem todos com Deus, um abraço e até lá.
Valeu, pessoal, um abraço e até o Info é Mais em Pauta de número 67.